E aí, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um vídeo aqui do meu canal. Já peço para você deixar seu like, peço já fazendo um apelo aqui, né? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Vamos bater a meta de 50, 60 inscritos aí no canal. E gratidão pelo feedback que vocês têm contribuído com o canal, comentando, deixando like. É isso. Hoje nós vamos falar sobre honra e misericórdia. Aqui no Salmo de número 51, versículo 1, a Bíblia diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdia, apaga as minhas transgressões. Quando eu olho para esse texto aqui, né, escrito pelo rei Davi, eu lembro de Saul. Quando Saul, eu falei aqui já no canal, quando Saul peca, né, contra Deus e ele é refutado pelo profeta Samuel, ele simplesmente pede honra em vez de misericórdia. Ele pede para que o trono venha a ser mantido, né, que a sua reputação venha a ser bem vista diante do povo e dos líderes de Israel, e não pede a misericórdia de Deus, a graça, diferente de Davi, que quando peca e é refutado pelo profeta Natan, né, usado por Deus, ele pede a misericórdia, ele pede simplesmente a graça de Deus, porque Davi ama mais a pessoa de Deus do que o reinado que ele possui. Davi entende que Deus é superior ao seu reinado, ao trono que ele se assenta. Então ele clama por misericórdia. Ele clama pela misericórdia, né? Ele reconhece que é dependente de Deus, miserável, né? Está em uma miséria. Alcançado pelo pecado, Davi está simplesmente em uma miséria. Miserabilidade do pecado. Então ele pede misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, o teu amor fiel, segundo a multidão das tuas tenras de misericórdia, apaga as minhas transgressões. Enquanto a gente tem um exemplo de Saul, que quando pega é refutado, pede honra, a gente vê um Davi que quando peca é refutado, pede graça, pede misericórdia. E a nossa geração busca muitas das vezes a Deus, a Cristo, a igreja, atrás de honra e não de misericórdia. Será que nós não compreendemos quão miseráveis somos e dependentes da graça de Deus? Precisamos mais de honra, de materialismo ou da graça de Deus para que nosso pecado venha a ser limpo e perdoado para a glória de Deus. Então, aqui eu faço algumas anotações no meu caderninho de anotações, né? Olha só. Na multidão de seus pecados, Saul se preocupa com sua reputação e reinado. Porém, Davi se preocupa em ter um caráter transformado e manter a presença de Deus. Saul clama por honra, Davi clama por graça. E aqui a gente vê um dos problemas da nossa geração. A nossa geração clama por honra, clama pelo materialismo, clama pelas beneficências, pelas bênçãos, mas não clama pela graça de Deus. Não reconhece que é miserável, pobre, pecador e dependente da graça de Deus para adquirir a salvação. Olha só, eu escrevo mais algumas coisas aqui dizendo: vivemos uma geração que recorre a Cristo, à igreja e a Deus atrás de honra para manter o material, mas esqueceu o quanto pobre espiritualmente se encontra, afogada na multidão de seus pecados. Continua aqui: geração que se conforma em viver a miserabilidade do pecado e buscando as riquezas deste mundo. Geração que enxerga Deus como gênio da lâmpada mágica, ou fada dos desejos, sempre apto para realizar a vontade do ser humano. Então, a gente vivemos numa geração idêntica a essa, idêntica ao comportamento de Saul. Uma geração que prefere honra do que se arrepender dos seus pecados. Uma geração que vai à igreja para buscar bênçãos e não aquele que abençoa. Uma geração que vai à igreja para buscar honra e não aquele que nos honra. Uma geração que não reconhece que é pobre espiritualmente.
Uma geração que não reconhece os seus pecados e não clama por misericórdia ou pela graça, que não entende a gravidade do pecado e que pode se afastar de Deus hoje e eternamente e não busca a graça de Deus. Enquanto tem um Saul que clama por honra, existe um Davi clamando por graça. Quem aí está clamando por graça? Eu creio que ainda existe alguém nessa geração que reconhece os seus erros e falhas e pecados, dependente da graça de Deus para viver uma vida diferente, para ser salvo, para ser uma pessoa melhor sobre a face dessa terra. Ele clama por misericórdia porque ele não quer viver de reputação. Ele quer ter um caráter transformado. Enquanto muita gente quer viver de reputação, demonstrar para os outros o que realmente ela não é. Está com o bolso cheio de dinheiro, mas o coração vazio de Deus. E aí, né? E aqui eu faço uma observação dizendo: devemos realizar a pregação genuína do Evangelho, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. É isso mesmo. E lá em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. É a palavra de Deus que nos mostra isso. E eu não estou pregando aqui contra a riqueza. É bom nós termos isso, mas isso não é mais importante do que a pessoa de Deus na nossa vida. É bom nós termos as bênçãos, sermos alcançados pela honra, mas importante que a honra é aquele que nos honra. Davi quer manter na vida dele Deus e não o trono. Para ele, o trono é apenas uma consequência. Se ele tiver trono, amém. Se ele não tiver trono, amém também. Ele não quer perder a presença de Deus. Então, que nessa geração a gente possamos pregar o evangelho genuíno, para que essa geração abra os olhos e enxergue quão miserável espiritualmente é e que precisa da graça de Deus, e não de honra, e não de bens materiais, e não de carro, casa, riquezas, enfim. Não estou pregando aqui, repito novamente, contra a riqueza, não é pecado, mas estou dizendo que muitas das vezes o ser humano busca mais essas coisas do que a pessoa de Deus, pede mais honra e menos a misericórdia de Deus. O próprio Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Espero que você tenha gostado desse vídeo, com esse conteúdo. Deus te abençoe. Deixe seu like, seu comentário embaixo. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. É isso. Tamo junto. Tchau, tchau.